Boa noite, como vão todos? Espero que todos estejam bem, né? Saúde emocional, sempre conectados a Deus, a Jesus, com bons pensamentos, cultivando bons pensamentos, né? Que nestes momentos de transição que nós estamos vivendo, a gente precisa mais do que em qualquer outra época das nossas vidas, do cultivo dos bons sentimentos e dos bons pensamentos, para que a gente consiga manter um equilíbrio, né? Pelo menos se esforçar neste sentido, de ter esse equilíbrio emocional diante dessa avalanche de situações que estão aparecendo aí nas nossas vidas, não é verdade, meus irmãos? E é com esse propósito de nós nos conectarmos e mantermos boas vibrações, é que nas quartas-feiras a gente disponibiliza este vídeo onde a gente conversa um pouquinho para ver se a gente consegue manter essa vibração, né? Esse bom ânimo, manter essa fé, dessa união entre nós, mesmo que distantes fisicamente, mas em pensamento e em espírito, nós estamos juntos uns dos outros. Então vamos manter, né? Tentar manter pelo menos, nos esforçarmos para conseguirmos isso aí, esse equilíbrio emocional que é tão importante nos dias de hoje. Então neste instante eu convido a todos para que, conectados com Deus, cada um no seu íntimo, rogando ao alto o amparo, a assistência para o nosso estudo da noite de hoje, que cada um que está participando nesta nossa reunião possa receber o passe, a energia, o amor, o carinho que a espiritualidade tem por todos nós. Que os nossos médicos de almas, os nossos enfermeiros do espaço, nestes momentos em que aqui nos encontramos, possam fazer os seus tratamentos a cada um que necessita, fluidificando nossas águas, colocando nela o nosso remédio, o nosso fortificante, o nosso bálsamo. E assim, Senhor, pedimos a vossa permissão para iniciarmos mais esta reunião de hoje. Que nos ampare, que nos ilumine e que seja feita a sua vontade agora e sempre. Que assim seja. Vamos lá, né? Então, nós escolhemos um capítulo do Evangelho, um item do Evangelho que está no capítulo de Bem-aventurados os aflitos, que vai falar justamente de uma situação que a gente tem presenciado e convivido muito nestes últimos tempos, que é a questão da morte, né? É o item 21 do capítulo de Bem-aventurados os aflitos, que fala das perdas de pessoas amadas e mortes prematuras. Então, na verdade, Kardec coloca perda das pessoas amadas para que fique mais fácil a compreensão, né? O nosso vocabulário ele ainda é muito pobre para expressar tudo que a espiritualidade, os espíritos mais evoluídos têm para nos ensinar. Porque, na verdade, a gente não perde nada do que não é nosso. Então, como nós não temos ninguém é nosso, ninguém nos pertence, então, às vezes fica difícil, né, compreender aqui esse título, perda das pessoas amadas. Mas é uma forma que Kardec encontrou à época, né, para relatar aqui aquela emoção, aquele sentimento que pulsava nos corações de toda a humanidade, que apesar da gente estar tendo esse entendimento hoje, mas muitas vezes a gente fala, né, ai, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu filho, né? E a gente não perde nada, meus irmãos, porque nós não somos donos de nada. Nossos pais, nossas mães, nossos filhos, nossas esposas, né? As pessoas com quem a gente convive,
Nós somos todos irmãos. A condição de pai, mãe, filho, ela é apenas temporária. Faz parte aqui do nosso aprendizado nesse plano terrestre, onde a gente ora vem como pai, ora como mãe, ora como filho, ora como irmãos, né? Ora numa condição, ora em outras. São situações apenas para que a gente possa aprender. Mas na verdade, nós não somos de ninguém, né? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Ninguém é de ninguém, né? Nós somos filhos do Pai, somos filhos de Deus. Então somos todos irmãos. Então a partir daí, vamos tentar mudar, né, a forma, o nosso entendimento com relação a essa questão. Estamos aqui de passagem. Eu gosto muito daquela frase do filósofo, né, Teilhard de Chardin, que era um padre, e que ele diz que nós não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Ao contrário, nós somos espíritos passando por uma experiência espiritual aqui. Então, eu sou o espírito. E dentro do que a gente aprende e todos os dias na doutrina espírita, é que como espíritos nós somos todos imortais. Então, a vida cessa do nosso corpo físico, mas eu continuo existindo. Mas como nós somos ainda muito mais ligados à matéria, porque o nosso plano evolutivo aqui hoje, o nosso planeta ainda permanece na categoria de planeta de provas e expiações, é apenas ainda o segundo planeta, né? A segunda escala evolutiva, perdendo apenas para mundos primitivos. Então a gente ainda está muito, mas muito mesmo, conectado e ligados à matéria, ao ponto de nos confundirmos com ela, de acharmos que nós somos esse corpo que estamos habitando, e não somos. De acharmos que nós somos essa personalidade nessa encarnação agora. Eu sou Adriana, esposa do Janeir, mãe da Maria Júlia e da Maria Clara, filha do Carlinhos e da Maria Célia, e eu não sou isso. Eu estou nessa condição, assim como todos nós estamos, cada um na condição temporária para o nosso aprendizado. Então, se a gente começar realmente encarar isso como uma verdade que a gente não tem apego às ideias, apego à família dessa forma, né? Quando a gente diz perdi meu marido, perdi minha mãe, isso é um apego. As pessoas vêm, as pessoas nascem, elas crescem, se desenvolvem, evoluem e partem, desencarnam para iniciar um novo processo, logo mais ali. É o nosso apego à questão material nos identificando e nos confundindo com o ser que estamos habitando hoje. Mas nós já fomos vários. Nós já fomos vários. Nós já fomos homens, já fomos mulheres, já morremos jovens, já morremos velhos, já ocupamos diversos cargos, diversas posições, né? Cometemos muitos equívocos, também fizemos muitas coisas boas. Então isso tudo constitui o que realmente nós somos, não apenas essa vida, não apenas essa etapa, só que devido ao nosso pouco grau evolutivo, nós ainda nos apegamos a cada vida que iniciamos como se fosse a única. E mesmo dentre nós espíritas que estudamos a respeito da reencarnação, que lidamos, né, com as diversas circunstâncias da espiritualidade, das questões de mediunidade, mesmo no nosso meio, nós ainda temos muita dificuldade, né, em nos desapegarmos das pessoas, dos cargos, das ideias e de tudo mais.
porque a gente ainda está muito mais perto, né, do começo do que do fim. Então é por isso que Kardec coloca no capítulo de Bem-aventurados os aflitos esse item das perdas dos entes queridos e mortes prematuras, relatando isso como uma grande aflição para nós, né? Quando a gente está diante da morte de um ser querido, nós nos afligimos. Ao invés de nós nos alegrarmos porque aquela criatura, se ela viveu bem, principalmente, ela conseguiu completar aqui mais um ciclo evolutivo na sua trajetória, ela completou o seu processo aqui nesse plano, nesse tempo que ela esteve, e a gente felicitá-la, né? Igual quando a gente felicita alguém que conclui um curso, se forma médico, a gente vai lá, dá o abraço, faz festa de formatura. Era assim que a gente deveria encarar quando a pessoa desencarna, principalmente se ela realmente viveu bem, porque tem isso, né, meus irmãos? Herculano Pires nos diz, para morrer bem, tem que viver bem. Então, muitas vezes a gente encara isso como um sofrimento, por puro egoísmo, por apego. Porque quando a gente ama de verdade, a gente quer o bem do outro. Então, se ele já concluiu a sua trajetória, ele concluiu o seu ciclo, ele precisa de outras oportunidades e de continuar a sua evolução noutro estado, em outra circunstância, eu deveria ficar feliz por ele. Mas não, eu sofro, eu choro, eu me angustio, né? Causo mal a mim e causo mal àquele que segue no mundo espiritual, que percebe toda a minha angústia, que percebe toda a minha tristeza. Então, nós não vamos ler todo o item, né, para não ficar muito longo, mas vamos aqui, olha, no finalzinho do item, o que Kardec fala para a gente? Regozijai-vos em vez de chorar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não é egoísmo desejar que ele fique para sofrer convosco? Essa dor se concebe entre os que não têm fé e que veem na morte a separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando livre de seu invólucro corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, vossa lembrança os inebria de contentamento, mas também as vossas dores sem razão os afligem, porque revelam uma falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós, que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes queridos. E se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós mesmas a consolação poderosa que faz secarem as lágrimas e essas aspirações sedutoras que vos mostram o futuro prometido pelo soberano Senhor. Então, assim, ele mostra muito claro, né, o tanto que a gente ainda sofre, o quanto nós ainda somos apegados às pessoas, às ideias, né? A nossa dificuldade em realmente encarar a vida espiritual como a principal. A vida material é apenas uma passagem, é uma estadia. A gente está tendo a oportunidade de estar aqui para aprender, mas eu não vou ficar aqui para a vida toda. Quando a gente inicia a nossa idade escolar, nós vamos aos poucos, né, passando por diversas etapas para que a gente se instrua e às vezes até se especialize numa determinada área para a gente no futuro ser um profissional. Nós não vamos iniciar na escola e viver o resto das nossas vidas estudando. Já imaginou? A gente com 60, 70, 80 anos, ainda lá na escolinha, no primário, né, agarrados. Então veja bem, a gente precisa aceitar
e viver bem esse momento que a gente está vivendo, para que a gente não sofra tanto, não tenha tanto apego, tanto no desencarne dos nossos entes queridos, como no nosso próprio desencarne. Mas como Herculano Pires nos diz, para morrer bem tem que se viver bem. E o se viver bem não é ganhar a vida do ponto de vista material, não é fazer sucesso com dinheiro, não é ficar agarrado às coisas da matéria, né? O tempo inteiro, só cuidando do corpo físico, do trabalho, cuidando do dinheiro, dos recursos financeiros, nos preocupando apenas com a questão material. Porque se nós ficarmos presos apenas a isso, aí realmente a morte vai nos trazer um pânico. A morte vai nos trazer, assim, uma quebra de ilusão. Porque a verdadeira vida é a vida espiritual. Toda a vida material aqui, ela é baseada e margeada pelo que acontece no mundo espiritual. Então, o mundo espiritual é completamente organizado. Tudo tem sua hora, seu lugar, as pessoas incumbidas das suas tarefas. E nós aqui copiamos esse modelo. Então, nós estamos aqui inseridos nesse plano para trabalhar, sim, para estudar, para se especializar, para aprender a cuidar do corpo físico, né? Porque se eu não consigo cuidar do meu corpo, ter respeito por ele, né? Fornecendo a ele alimentos saudáveis, nutritivos, respeitando as limitações do meu corpo, na questão de horas para dormir, exercícios para fazer, né? Se eu não consigo gostar do meu corpo e cuidar dele, como é que eu vou me despertar para cuidar das coisas do meu espírito, as coisas espirituais? Então, até esse estágio de zelar do corpo que eu estou tendo agora, né? Buscar me instruir, me educar intelectualmente, cuidar da casa, cuidar do trabalho, tudo isso faz parte de itens aos quais eu vou me instruindo e que vão servir para que futuramente eu também tenha todos esses cuidados com o planeta Terra, com o meu ciclo evolutivo espiritual. Então, eu cuido do corpo, eu estou aprendendo a gostar de mim. Por enquanto, eu estou gostando muito do meu corpo, mas já eu vou cuidar de tal forma, sabendo fornecer para ele todos os itens que ele precisa para ele se manter saudável. Eu estou também começando a aprender a cuidar de mim mesma. Nutrir o meu espírito, né? Uma vez que eu nutro o meu corpo com bons alimentos, eu nutro o meu espírito com bons pensamentos, com bons sentimentos. Não é assim que agora está vibrando toda essa energia no mundo, nos convidando a essa transformação? Primeiro, lá da década de 70, 80, não começou uma busca de cuidar do corpo? E devagarinho, agora, principalmente nesse período de transição, está ficando tão evidente o quanto é importante a gente cuidar de nós na questão espiritual, na questão emocional, mental, entendendo que a nossa saúde mental, nossa saúde espiritual influencia significativamente, de uma forma preponderante na saúde do nosso corpo físico. Então nós não estamos todos assim extremamente assim vendo vídeos, aulas, palestras, você conversa com uma pessoa, conversa com outra, você assiste um filme, assiste uma situação onde você percebe o mesmo pensamento pairando em todas as situações, em todas as localidades do mundo, no cinema, na novela, no teatro. No Brasil, nos Estados Unidos, em outros países da Europa, todos, na religião A, B, C, todos falando de quanto é importante
a nossa vida íntima, a nossa transformação moral, a importância dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos na nossa qualidade de vida, de não ficarmos tão apegados às questões materiais. Todos estão falando com palavras diferentes, sob religiões diferentes, países diferentes, algumas visões um pouco diferentes do que a gente pensa, do que a gente fala, mas tudo no mesmo sentido, pedindo o quê? Transformação. E aí, meus irmãos, nos chega de presente essa pandemia, né? Que no começo nos assusta e hora ou outra continua a nos assustar, porque nos pega seres ainda frágeis. Nós somos frágeis. Porque nós estamos ali vivenciando tanto a questão material que quando ela começa a ruir, seja na questão das mortes das pessoas, seja na questão da economia, das condições que vão ficando cada vez limitadas para muitas pessoas na questão financeira, na questão do trabalho, começa a ruir um pouco o nosso mundo material e aí a gente se desespera. Mas se a gente voltar os olhos para essa pandemia como sendo uma situação num mundo que está sofrendo um processo de transição e a gente vê a asepsia que está sendo feita no mundo através desse vírus, a gente muda o foco. Ele deixa de ser tão perverso. Porque, meus irmãos, nós pedimos para estar aqui, seja em que condição for. Nós pedimos e nos avalizaram e permitiram que nós estivéssemos aqui. Pelo nosso merecimento, pela nossa necessidade, estamos aqui inseridos neste momento atual. Nós estamos aqui na condição de pessoas que vamos passar por isso para aprendermos, para nos melhorarmos. Outros realmente pediram para desencarnar por essa doença, por essa Covid, porque necessitam passar por isso. E isso deve ser assim encarado de uma forma natural. Nós estamos passando por um momento de transição, de mudança. Muitos irmãos, queridos nossos, estão se preparando logo mais para voltar e ajudar no plano material aqui de novo, nos ajudando a reconstruir um mundo novo. Então, quando a gente falava dos momentos de transição que o planeta ia passar, às vezes a gente falava de uma forma muito romantizada e pensando, né, que às vezes algumas pessoas eleitas estariam a par deste momento de transição, não sofreriam tanto, mas não, estamos todos nós no mesmo barco. Ontem no nosso culto no lar, uma das nossas filhas dizia assim: mas as pessoas fazem o errado e os bons estão pagando pelos maus. Irmãos, se estamos nessa condição, é porque nós precisamos passar por ela. Gosto muito de uma frase que diz assim, que o mundo está cheio de injustiças, mas que não tem um injustiçado. Então ninguém está passando pelo que está passando sem merecer, como vítima. A gente está passando o que está passando porque precisamos, porque necessitamos, porque buscamos. E que bom que a gente hoje está tendo um despertamento, uma consciência, buscando ver o lado mais positivo das situações, não querendo nos fixar no aspecto negativo. Vamos buscar o lado positivo. Isso tudo está acontecendo para o nosso mundo melhorar. O nosso mundo vai alavancar. É uma marcha sem volta. É para frente, para trás não. E a gente está fazendo parte disso. Então vamos dar o nosso melhor, né? O nosso melhor. E como a gente tem enfrentado muito essa questão da morte de uma forma diária, seja porque pessoas próximas a nós estão doentes ou até faleceram, né? Seja porque hora ou outra a gente escuta uma conversa aqui, uma conversa ali, ou porque estamos subordinados hora ou outra a uma série de restrições, né? Seja por qualquer motivo, a gente vive
mais hoje a questão da morte. Então nós temos que pensar nisso. A gente tem que raciocinar sobre o desencarne, o que ele significa. Então eu gostei muito de uma passagem que está no livro Pensamento e Vida, onde Emmanuel vai falar assim, o tanto que a morte ainda nos assusta e o porquê que ela nos assusta. Mesmo a gente tendo certeza de que vamos todos desencarnar, todos, que ninguém vai ficar para semente, quando chega a notícia de que alguém desencarnou, a gente se assusta, mas nossa, o que foi? Não é assim? Então por quê? Aí Emmanuel nos diz o seguinte, olha só. Segundo o princípio, a morte nos confere a certidão das experiências repetidas a que nos adaptamos, de vez que cada espírito mais ou menos se transforma naquilo que imagina. É deste modo que ela, a morte, extrai a soma de nosso conteúdo mental, compelindo-nos a viver transitoriamente dentro deles. Se esse conteúdo é o bem, teremos a nossa parcela de céu correspondente ao melhor da construção que efetuamos em nós. E se esse conteúdo é o mal, estaremos necessariamente detidos na parcela de inferno que corresponda aos males da nossa autoria, até que se extinga o inferno de purgação merecida, criado por nós mesmos na intimidade da consciência. O que ele está dizendo? Então, se você funda a sua vida, que é o que você tem hoje, o seu tempo, que é o que você possui, apenas nas questões materiais, preso apenas às questões materiais, você não cuida do seu, da sua parte espiritual, você não se cuida na questão de se nutrir de bons pensamentos, bons sentimentos, de se transformar, de se conhecer. Se você não pensa nisso, a morte para você é um tormento, é um susto, porque ela vai pôr fim a tudo. Se você pensa que a sua vida é o seu trabalho e que sem ele você não é nada, realmente a morte vai te tirar isso. Porque você desencarna e o seu trabalho vai ficar, outra pessoa vai executar a sua tarefa, porque ninguém é insubstituível. Se você pensa que a sua vida é a sua casa, é o seu lar, é a sua família, e você não busca outros horizontes, se conhecer, se melhorar, largar seus horizontes, a morte te assusta. Porque quando você desencarnar, sua família vai continuar vivendo, por mais que ela sofra, por mais que ela sinta a sua falta. Mas os seus filhos, eles vão continuar a vida. O seu companheiro, a sua companheira que ficou também vai continuar. Então nós temos que focar a nossa vida nas questões do autoconhecimento, nas questões de se melhorar, porque senão realmente a morte é assustadora para nós. Porque ela acaba com tudo que é do mundo material. Cessa. E só vamos nós. Então é por isso que muitos espíritos que desencarnam permanecem nos cemitérios, envolvidos com seus corpos, ou permanecem lá no seu escritório trabalhando, ou permanecem na sua casa, querendo ter a mesma vida. Ou muitas vezes, irmãos, permanecem nos seus templos religiosos, porque imaginam que o contato com Deus ele só se dá através daquela religião, o que não é verdade. Espiritualidade é uma coisa, religião é outra. A religião é o meio através do qual eu me identifico com aquele grupo, com aquelas ideias e que me favorece a minha conexão com Deus, mas eu não necessariamente preciso dela para me conectar com Deus, com a espiritualidade. Até isso, essa situação de hoje, a pandemia veio nos ensinar. Embora a gente não possa estar na casa espírita, nas igrejas, nos templos religiosos, mas nós não perdemos a nossa conexão com Deus. Deus está em todo lugar, na natureza, no ar, no contato com o próximo, na convivência uns com os outros. Então, a religião, ela ainda é necessária neste mundo que a gente está vivendo. Mas ela não é o básico para eu ter o contato com Deus, para eu vivenciar a espiritualidade. Então, tenho certeza que muitos irmãos religiosos, queridos, podem sim desencarnar e permanecer ali, presos àquelas ideias, acreditando que só através do centro espírita, da igreja,
da Assembleia, ele pode ter contato com Deus, porque a gente se apega. Então vamos aproveitar esse momento que essa pandemia está nos oferecendo para nos desapegar dessas velhas crenças, dessas velhas ideias, para nos desapegarmos uns dos outros. A gente ama, mas não é porque eu não estou fisicamente próxima, não é porque eu não estou abraçando ou beijando que eu não amo, eu continuo amando. Mando vibrações de amor, envio palavras, pensamentos, posso agir em prol daquela criatura. Uma série de coisas que não necessariamente precisam de nos vermos ou termos contato físico uns com os outros. Está nos ensinando a nos desapegarmos dos templos, das pessoas, dos trabalhos, não é verdade? Emmanuel termina o capítulo que fala sobre a morte seguinte: é por essa razão que morrer significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos, consumindo longo tempo em despir a túnica de nossos reflexos menos felizes, metamorfoseados em região alucinatória decorrente do nosso monoideísmo na sombra, ou transferindo-nos simplesmente de plano, melhorando o clima de nossos reflexos ajustados ao bem, avançando em degraus consequentes para novos horizontes de ascensão e de luz. A morte nos coloca num contato direto, íntimo e sem nenhuma ilusão conosco mesmo. Diante do quadro do desencarne, nós somos nós mesmos, com os nossos pensamentos, e a gente vai vivenciar isso. Então, meus irmãos, o convite é esse. Para morrer bem, tem que se viver bem. Vamos viver bem, aproveitar nosso tempo, nosso dia, aproveitando nosso tempo para nos conhecermos, identificando nossos defeitos, nossas dificuldades, nos empenhando, nos esforçando em nos modificarmos, em nos transformarmos. Vamos trabalhar essas questões do apego às coisas da matéria, né? Não é só dinheiro, não. A gente apega trabalho, apega a ideia, apega as pessoas, apega aos animais, aos bichos. E toda forma de apego, ela prejudica a gente. Então vamos trabalhar isso. Esse momento de transição está nos proporcionando isso. Essa iminência da morte a todo instante, por conta dessa pandemia, nos convida a isso. Então, ao invés de eu ficar pensando se eu vou morrer, se meu parente vai morrer, se a gente ficar naquele pânico por conta disso, vamos pensar em viver. Essa proximidade com a morte nos leva a essa reflexão de viver bem. Porque se o desencarne me pega no momento em que eu estou bem, em que eu consegui me melhorar, em que eu me conheço, eu vou simplesmente, como Emmanuel diz ali, transpor uma etapa. Estou me transferindo, saindo de um mundo e indo para o outro. Então vamos aproveitar o momento, o tempo que é tão precioso, para nos transformarmos, para nos melhorarmos e para nos desapegarmos. Trabalhar as questões do desapego, né? Desapego de ideias, desapego de velhas crenças, desapego das pessoas, desapego dos trabalhos, dos templos religiosos e de todas as riquezas materiais que nos iludem, que nos fascinam, mas que na verdade são transitórias e só estão aqui assim a título de nos colocar em relação um com o outro e de fazer com que a gente aprenda. Esse é o convite. Para perdermos o medo da nossa passagem e da passagem dos nossos entes queridos, que vai chegar. Hoje, amanhã, depois, ninguém sabe. A gente está numa grande fila, mas ninguém sabe o lugar que está ocupando. Então vamos viver bem, meus irmãos. Vamos tirar nosso foco do negativo, do aspecto ruim que a gente coloca para a morte, que não é. A gente é um final de ciclo, é uma passagem. Vamos tirar isso de dentro dos nossos corações
procurarmos trazer uma vivência boa com a gente mesmo, com a quem a gente se relaciona, com a nossa relação com Deus, com a espiritualidade, que a gente vai passar bem por este momento. O momento de transição é esse, mas convictos que Deus é nosso Pai, convictos da imortalidade da alma, convictos no que Jesus disse, meu reino não é deste mundo e nós não somos daqui, estamos aqui de passagem, a gente vai passar bem por essa situação, como temos passado, não é verdade? Então, com isso, a gente vai encerrando a nossa fala e temos certeza que durante estes momentos que estivemos aqui reunidos, a espiritualidade maior cuidou de cada um, abrandando as dores, abrandando as preocupações, curando as enfermidades na medida do merecimento de cada um. Que Jesus nos abençoe. Até breve. Fiquem com Deus.